Bom, e aí a gente vai fechar tudo entendendo a ideia de ciclo de Carnot. Olha, eu já ouvi falar em ciclo de Carnot. O que, que é ciclo de Carnot? Normalmente, quando cai termodinâmica e cai um exercício de segunda fase, o ciclo de Carnot aparece. E o que, que ele fala? Ele é baseado, então, o Carnot baseou-se na ideia, ele chamava Nicolas Carnot, e ele baseou-se na ideia de como seria uma máquina térmica que tivesse o maior rendimento possível. Bom, para ter o maior rendimento possível, precisa ter uma expansão isotérmica. Olha só, eu falei para vocês que a gente ia utilizar a nomenclatura, né, que eu até relembrei com vocês. Então, expansão, se é expansão, o que que eu tô tendo? Um trabalho positivo, então trabalho maior que zero. Isotérmica. Nesse momento que eu tenho a isotérmica, a minha variação de energia interna é igual a zero. Tá. Aí agora eu vou fazendo cada um com uma cor para quem está anotando e ajudando. Expansão adiabática. O que, que acontece aqui na minha expansão adiabática? Expansão, trabalho maior que zero. Adiabática. Adiabática é quando eu não tenho perda de calor, porque é tão rápido que não tem calor cedido nem recebido. Se não tem calor cedido nem recebido, é o momento que trabalho é igual à variação de energia interna. Tá, tô começando a entender. Aí eu vou para, vamos mudar a cor novamente. Um roxinho aqui. Compressão isotérmica. Compressão, eu estou falando em trabalho menor que zero. Isotérmica, eu já estou falando que a energia interna é zero. Tá. E aí depois eu vou ter uma compressão adiabática. Então eu usei o roxo, vou usar o... Vamos ver se esse daqui aparece. Compressão adiabática. O que, que eu vou ter na compressão adiabática? Bom, a compressão é... Então, o trabalho é menor que zero. É adiabática? É. Q é igual a zero. Se Q é igual a zero, logo, trabalho é igual à variação de energia interna. Isso daqui é o ciclo de Carnot. São duas compressões e duas expansões. São uma expansão térmica, isotérmica, uma compressão isotérmica. Uma expansão adiabática, uma compressão adiabática. Então, ela é cíclica. E se ela partir daqui, ela vai dar a volta e vai voltar para cá. E aí, o que, que a gente combinou? Que se eu quisesse, por exemplo, saber o trabalho total desse ciclo. Aí você fica na dúvida de, será que é negativo? Será que é positivo? É horário? É. Trabalho positivo. É anti-horário? É. Trabalho negativo. E eu vou desenhar para vocês o ciclo de Carnot para ir para o nosso resuminho, para ajudar vocês. Então, aqui, o que, que eu tive no ciclo de Carnot? Eu vou pegar uma régua bonitinha aqui, olha que régua bonita que eu tenho. E vou montar um gráfico que seja pressão. Sempre é importante se atentar ao tipo de gráfico que ele te deu. Como a gente viu que para calcular volume não, para calcular trabalho, a gente usava um gráfico de pressão por volume, aqui a gente continua com esse gráfico de pressão com volume, que ele é o que melhor explicita o meu Carnot, certo? Então, aqui, o volume. Hoje vocês já podem conversar sobre a termodinâmica e discutir sobre rendimento de uma máquina termodinâmica. E aí, o que, que eu tenho? Então, eu vou manter as cores que eu fiz ali. Eu vou ter aqui uma compressão isotérmica.
certo? Então, por que que é compressão? Ó, tá saindo de um volume e tá diminuindo o volume. E isso daqui, essa curva, quando eu tiver um gráfico, vou até anotar aqui uma observação para vocês. Um gráfico, pressão e volume. Isso eu já vi com vocês. E ela é assim. Isso daqui quer dizer que é uma isoterma, que qualquer ponto da linha tem a mesma temperatura. Se eu falar para vocês que aqui tem 23 graus Celsius, a hora que eu tiver aqui tem 23 graus Celsius também. Isso daqui é uma isoterma. É uma linha que tem a mesma temperatura. Aí, continuando, então aqui a gente viu a nossa compressão isotérmica, certo? Aí eu fui para uma compressão adiabática. Então, eu tive uma compressão isotérmica, agora eu vou ter uma compressão adiabática. Também, olha, o volume estava vindo daqui ele diminuiu um pouco o volume. Aí eu vou ter uma expansão isotérmica. Então, agora o volume está saindo daqui, está chegando aqui, por exemplo. Deixa eu colocar a seta nesse também. E aí, por fim, de verdinho, a nossa expansão. Eu vou expandir um pouco o roxo para ficar claro a nossa expansão. Tá. É ciclo, certo? E é o nosso ciclo de Carnot. Qual que é a importância do ciclo de Carnot? É o maior rendimento que eu tenho em máquina térmica. Então, o ciclo de Carnot, a importância dele tá em ser o maior rendimento possível em máquinas térmicas. Tá. E aí, eu vou ter que relembrar a primeira e a segunda lei. Então, qual é a primeira lei? A primeira lei diz para mim assim, Q é igual a trabalho mais variação de energia interna. Então, aqui eu consigo saber o que está acontecendo em cada um se eu souber o que é. Ah, aqui é adiabática, então o que é igual a zero. Ah, aqui é uma expansão. Então, se é uma expansão, o trabalho é positivo. Então, não deixar de anotar aqui quando vai ser uma expansão e quando vai ser uma compressão. Então, a expansão ela é trabalho maior que zero. E a compressão, como que é? Isso mesmo. A compressão é menor que zero, certo? E para a variação de energia interna, o que eu preciso saber da variação de energia interna? Vamos anotar aqui com a corzinha azul. Então, para variação de energia interna, agora vocês estão vendo, ela é igual a zero quando isotérmica maior que zero quando temperatura aumenta menor que zero quando
a temperatura diminui, certo? E aí, então, eu fiquei com isso, e aí a gente precisa relembrar que não vai dar para ir para fazer um exercício sem saber do que é trabalho, para parte de eu só vou para um Enem, para uma FUVEST e tudo mais, sempre relembrando essas fórmulas. E também relembra sempre fórmula de energia, que ajuda bastante. Trabalho é igual a pressão vezes variação de volume, e variação de energia interna é igual a 3 meios de, pode ser N R delta T de temperatura, certo? Se atentar para qual que é o volume, valor da constante aqui que eu tenho. E aqui a gente tem, então, o nosso ciclo de Carnot, tem aqui a primeira lei, aqui bonitinha. Primeira lei. Ah, Lê, me relembra rapidinho, só para terminar o resumo, como que é a segunda lei? Bom, a segunda lei, calor, certo? Fonte quente, máquina térmica, fonte fria. Sempre esse fluxo, certo? Essa daqui é a minha segunda lei. Então, aqui eu tenho primeira lei, segunda lei, tenho tudo que a gente precisa para entender termodinâmica. É claro que é um assunto bastante amplo, é um assunto que pode ser muito aprofundado. Eu tive uma versão plus na faculdade, entrando derivada, cálculo e tudo mais, mas a gente não precisa de tudo isso. O que a gente precisa saber bem é como são essas transformações e tudo mais. E aí eu agradeço vocês e até a próxima.